Bom dia. Muito obrigada por estar conosco e pela sua pontualidade. Lembramos a todos que esta sessão conta com serviço de tradução simultânea para português. Na parte de baixo da tela do Zoom, vocês podem encontrar o botão de interpretação simultânea. Se quiserem, podem ativá-lo para escutar a tradução em português. E eu anunciarei tudo isso em inglês para as nossas participantes que estão no Brasil. Informamos que esta sessão conta com serviço de interpretação simultânea. Para ter acesso, basta clicar na parte de baixo da tela do Zoom. Tem um globo tipo mundo. Basta clicar para escutar a tradução no idioma português. O Banco Mundial dá as boas-vindas na sessão de perguntas sobre o projeto de transformação socio-urbana bairro Mujica, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Esta apresentação faz parte do programa de intercâmbio de conhecimentos Moradias Sustentáveis para Todos. Essa será uma sessão um pouco mais interativa. Algumas recomendações para ela. Hoje, os convidamos a participar de forma direta com os painelistas. Para isso, por favor, levantem a mão, utilizando o botão das reações no Zoom. Passaremos a palavra nesta ordem e convidaremos a todos vocês a que habilitem suas câmeras e microfones para realizar sua pergunta. Desagradecemos que façam as intervenções curtas, que não ultrapassem um minuto. Esta sessão está sendo gravada e estará disponível no canal Vivienda Sostenibile para todos no YouTube no dia de amanhã. A seguir, vamos projetar um breve vídeo de introdução. Localizado em pleno centro da cidade de Buenos Aires, o bairro Mujica está atravessado pela maior transformação desde quase 90 anos de vida. Transformar o bairro Mujica se trata muito mais do que uma obra. É fazer com que todos os vizinhos e vizinhas tenham as mesmas oportunidades, responsabilidades, assim como condições de vida, assim como qualquer outro morador da cidade de Buenos Aires, com mais vagas nas escolas para todas as idades, com novas escolas e com a sede do Ministério de Educação, a qual trabalhará para toda a cidade, partindo do bairro. Com atendimento médico de qualidade, próximo, com histórias clínicas digitalizadas e médicos para toda a família, e com programas de hábitos saudáveis, os quais incluem a separação de resíduos e a reciclagem dos mesmos. Com acompanhamento a empreendedores e comerciantes, e com programas de formalização e integração de trabalho para que todos os vizinhos e vizinhas possam ter acesso a um excelente trabalho com conversas, com acordos e com a participação da comunidade, sendo ela a protagonista desta transformação, com um ambiente favorável, com serviços públicos, com ruas pavimentadas e com novos espaços abertos para fazer esporte, lazer e desfrutar de encontros culturais, com estruturas seguras, assim como espaços adequados, melhorando desta forma todas as moradias, tanto da parte de fora quanto na parte de dentro. E para as famílias que moram perto das rodovias, as casas são com materiais sustentáveis, com alta tecnologia, com redes de transportes públicos e ciclovias. Transformar o bairro Mujica é muito mais do que uma obra. Se trata de integrar a todos os vizinhos e as vizinhas da cidade de Buenos Aires. Vamos, Buenos Aires. Agora, vamos passar a palavra de boas-vindas com Anne Gábia, especialista urbana sênior do Banco Mundial, quem irá apresentar o nosso painel de hoje. Seja bem-vinda, Anne. Muito obrigada, Juan, diz a Anne. Bom dia a todos e todas, diz ela. Muito obrigada por nos acompanhar hoje. Esta se trata de uma sessão muito especial, sobre a qual nós temos trabalhado muitos meses para trazer a todos não somente esta oportunidade de conversar com alguns dos líderes da transformação do bairro Mujica, na cidade de Buenos Aires, mas também todo o módulo de aprendizado virtual, grátis, o qual abrimos desde a semana passada, com 14 modalidades interativas, onde vocês terão a oportunidade de conhecer de forma detalhada tudo o que este processo tão amplo envolveu. Processo amplo
ambicioso e, por que não dizer também, né, um processo de sucesso. É um grande prazer para mim dar as boas-vindas ao nosso painel do dia de hoje. São especialistas no projeto de transformação do bairro Mujica, assim como guias no percurso virtual. Eu espero poder responder a todas as suas perguntas sobre o processo de transformação, assim como a visita virtual. Mário Cristoforetti, chefe de gabinete da Subsecretaria de Integração Social e Econômica, Urbanização do bairro Mujica, de Buenos Aires. Ignácio José Curti, que é subsecretário de Infraestrutura, Moradia e Coordenação Governamental da Secretaria de Integração Social e Urbana. A senhora Sofia Hernandes, líder de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Secretaria de Integração Social e Urbana da cidade de Buenos Aires. E, por fim, o senhor Fernando Murilo, arquiteto do Banco Mundial em Urbanismo, especialista em políticas nacionais de moradias e projetos de políticas públicas. Antes de passar para as perguntas dos participantes, eu gostaria de passar a Mariano, para que ele possa compartilhar conosco algumas palavras sobre o bairro Mujica. Senhor Mariano, seja bem-vindo. O senhor Mariano agradece a Anne e segue dizendo: muito obrigada a todos pela participação. Obrigada, sobretudo, por este espaço para poder contar um pouco mais sobre o nosso projeto. Eu sou o chefe de gabinete de Tomás Garini, que é a pessoa responsável do projeto de integração social e urbana do bairro Mujica. Em primeiro lugar, eu gostaria também de agradecer ao Banco Mundial pelo monitoramento permanente e ajudando a desenvolver esse projeto e por ter esse tipo de iniciativas que, sem dúvida, são importantes para nós. Iniciativas que dão possibilidade de promover e contar estas lições sobre como se desenvolvem os projetos. Como vimos no vídeo de apresentação, o bairro Mujica se trata de um bairro histórico na cidade de Buenos Aires. Iniciou nos anos de 1930. Se trata de um bairro que foi pouco a pouco crescendo ao longo dos anos. E apesar da centralidade e a localização geográfica que ele está, né, na cidade, houve políticas diversas durante a história, muitas tentativas de relocalização que não foram efetivos, né? Mas durante os anos, o bairro, ele foi crescendo, ele teve ajuda para que se desenvolvesse bem. Atualmente conta com 45.000 habitantes. Estamos esperando o resultado do último censo para saber exatamente. Tem uma distribuição de 72 hectares no total. Em 2015, no final deste ano, o governo da cidade de Buenos Aires tomou a iniciativa de dar uma mudança substancial na abordagem com o bairro Mujica, onde começou-se a implementar esta ideia de uma integração holística, de algo muito mais integral, e não somente de novas moradias, mas também trabalha-se através da infraestrutura, de obras de integração social e desenvolvimento econômico. O intuito final desta nova abordagem é que o projeto se transforme em sustentável e duradouro ao longo do tempo. O coração disto é que os vizinhos da cidade do bairro Mujica tenham as mesmas possibilidades e responsabilidades, assim como os outros vizinhos da cidade de Buenos Aires. Como vimos, o projeto avança de forma muito rápida e poderemos dizer hoje que a integração do bairro se trata de uma realidade. Nós ainda estamos trabalhando, né, em diferentes aspectos do bairro, mas poderia ser um bom exemplo das boas práticas que poderiam ser implementadas em outros bairros também. E nós acreditamos também que isso nós não podemos fazer sozinhos. Precisamos, né, da ajuda política e é indispensável trabalhar com outros setores, como no nosso caso com o Banco Mundial, que tem dado para nós um apoio importante para tudo isso. Bom, então eu quero dar as boas-vindas e quero agradecer a todos por este espaço. E eu desejo que todos vocês possam desfrutar muito deste espaço. Muito obrigada, Mariano, diz o Juan Pablo. E passamos à sessão de perguntas e respostas. Vocês podem erguer a mão utilizando o botão de levantar a mão, reações de acordo com a sua plataforma e realizem desta forma as suas perguntas, levantando a mão. Obrigada, Juan, diz Anne. Juliana e eu, ela diz que para começar,
Nós podemos realizar algumas perguntas? Para este painel, nós temos algumas perguntas propostas. A Juliana diz que a primeira pergunta gostaríamos de fazer para o Ignácio, e sobre qual seria a visão abrangente geral que o governo nacional de Buenos Aires tem hoje no que se refere à integração social e o assentamento de vizinhos que estão morando, né, em setores de risco. Bom dia, diz o senhor Ignácio. Boa tarde também. A cidade de Buenos Aires tem este projeto que nos acompanha, que está acompanhado pelo Banco Mundial, pelo BI também. Mas não somente a cidade se limita em transformar este bairro, existe uma política que integra toda a cidade, no trabalho em diferentes bairros. Existe mais de um assentamento na cidade de Buenos Aires, onde estão sendo desenvolvidas políticas parecidas às políticas que estamos desenvolvendo no bairro 31. Talvez em alguns dos casos, ou no futuro, ou agora, né, com outra penetração talvez. Mas em todos os bairros está sendo realizada toda esta política transformadora, desde o ponto de vista de integração, participação. Em todos os bairros estamos trabalhando para dar número, nomes. Em todos os bairros estamos trabalhando em políticas de energia, serviços públicos. Em todos os bairros da cidade, estamos trabalhando com processos de reassentamento, visando uma nova moradia. Por isso, a política da cidade referente aos bairros vulneráveis ou os bairros populares, ela não se limita simplesmente ao bairro 31 e esta experiência de forma particular. Claro, devido ao desenvolvimento e pela atenção que este projeto está tendo, ele serve como farol para outras iniciativas em outros bairros, mas trabalhamos de forma conjunta. Dentro da área do Ministério de Desenvolvimento Urbano de Moradia e com o Instituto de Moradias da cidade, em todos esses projetos, que existem arestas parecidas. Muito obrigada, diz a Anne. E segue dizendo, eu tenho uma pergunta para o Fernando. Fernando, em termos do bairro Mujica, quais foram os desafios sociais, de moradia, economia, que fez com que surgissem bairros informais? O Fernando agradece e segue dizendo: o bairro Mujica tem uma história longa. Que eu acho que eu não vou adentrar, né, a ideia é que vocês façam esse curso e conheçam um pouco da história, mas se trata de um bairro histórico. Existem vários livros sobre como surgiu o bairro Mujica e como ao longo do tempo ele sofreu diferentes processos, assim como mencionou o Mariano, né, as tentativas de localização, reassentamento. E a radicação em há mais ou menos os anos 2000, radicação da população. O desafio que tem tido em todos esses tempos em termos de participação pública é que os vizinhos sempre reclamaram, né, sobre a reurbanização e a radicação do bairro. Então, nesse aspecto, é algo muito destacável, né, que a cidade de Buenos Aires tenha decidido realizar a radicação e decidiu isso através de uma abrangência de participação pública. Como todos sabemos, os processos de participação são complexos, são longos, e eu acho que isso é um pouco o que tem acontecido no bairro 31, né? Uma participação ampla, algum nível de confusão, talvez no início, referente ao significado concreto de uma reurbanização. Mas o monitoramento de muitas organizações sociais, as quais inicialmente estavam representando o bairro, as que foram, né, se desenvolvendo e se unindo ao longo do processo ajudaram bastante. Muito obrigada, Juliana. A Juliana agradece e segue dizendo que a próxima pergunta é para a Sofia. Enquanto recebemos perguntas dos painelistas, quais equipes e quais tipos de experiências são necessárias para poder formular um projeto tão grande quanto este e, claro, poder executá-lo? Olá a todos e todas, diz a Sofia. Eu acho que o importante é ter uma equipe interdisciplinar. E neste caso, obviamente, tivemos toda a parte dos profissionais técnicos envolvidos que ajudaram a seguir em frente com as obras, mas nós sempre dizemos que não somos uma empresa, né, uma empreiteira, nada mais. Assim que tudo isso deve ir acompanhado
com profissionais que trabalham com a inserção no bairro, a parte comunitária, a parte de trabalho com a comunidade. Podem ser trabalhadores de diferentes profissões, trabalhadores sociais, psicólogos, e depois, obviamente, o apoio de outros organismos, como neste caso foi o Banco Mundial. O VIP também nos acompanhou durante todo o processo, não somente da parte econômica, que talvez, né, o que nós, no princípio, sempre imaginamos, mas também nos acompanharam dando todo o apoio, com especialistas no tema, pessoas que estiveram talvez em outros países, realizando projetos parecidos. Eles também nos acompanharam muito e nos ajudaram. E depois, obviamente, o governo da cidade, de forma geral, ele foi se acomodando, digamos assim, a esta transformação dos bairros. Os diferentes ministérios começaram a trabalhar conosco, porque isto não foi simplesmente uma iniciativa do desenvolvimento, do Ministério do Desenvolvimento Humano e Humanidade, mas sim todos os ministérios deveriam levar em consideração o trabalho Mujica e o seu planejamento, juntamente com o Ministério de Transporte, entre outros. Dessa forma, eu acho que não existe com uma só pessoa não é possível. É necessário haver uma equipe interdisciplinar, com várias pessoas que possam acompanhar e seguir em frente estes, né, diferentes projetos e desenvolvê-lo em diferentes setores. Muito obrigada, diz a Anne. E diz, a próxima pergunta é para o senhor Mariano. Com quais associações e entidades governamentais vocês se envolveram para poder implementar um projeto deste tamanho, desta envergadura? Bom, indo de acordo com o que a Sofia comentou há pouco, parte deste processo que eu levo adiante do bairro Mujica, houve a necessidade da integração de outros ministérios e outros organismos do governo, por exemplo, o Ministério da Educação. Nosso emblema no bairro é ter deslocado o Ministério da Educação para o bairro Mujica. Nós deslocamos o ministério para o bairro, o que nos dá uma garantia e uma certeza para a sociedade do processo de desenvolvimento. E além disso, isso ajudou e fez com que as pessoas deslocassem ao bairro e do bairro para fora, porque existe um fluxo de pessoas permanentes no ministério. Por exemplo, isso traz aproximadamente 2.500 pessoas diariamente para este bairro, e isso se amplia e ajuda o comércio local, conhecimentos, evitar preconceitos. Também a articulação com o Ministério da Saúde da cidade, onde temos 3 centros de atendimento primário de saúde. Trata-se de um trabalho fantástico, interessante. Temos a área de esportes também, transportes, assim como a Sofia disse, para fazer o deslocamento das pessoas que entram e saem do bairro. O trabalho foi feito com quase todos os setores do governo, porque quase todos tinham algo para aportar. E assim como dissemos antes, para poder igualar as possibilidades dos vizinhos dos bairros, temos que trazer os mesmos serviços e oportunidades do resto da cidade para o centro, para este bairro. A ideia era trabalhar articulado com todos os setores do governo para poder, né, desenvolver tudo isso que nós mencionamos no início. Muito obrigada, Disane. Somente para lembrar que todos os participantes durante o evento do Zoom podem realizar as suas perguntas de forma direta para os painelistas também, somente levantando a mão. Na parte de baixo da tela do Zoom está uma mão. Vocês clicam aí e nós passaremos a palavra na ordem das pessoas que levantem a mão. Muito obrigada. Temos uma aqui, Juliana. Ela agradece e segue dizendo que a próxima pergunta gostaríamos de fazer para o Fernando. É que nós compreendemos, como pudemos ver no tour virtual, que para a formulação deste projeto, vocês tiveram que tramitar uma lei. Vocês podem nos explicar um pouquinho sobre qual foi o processo e a necessidade de criar este âmbito jurídico para poder criar este projeto? Nos comente sobre essa lei. Muito obrigada. O Fernando segue dizendo que o tema jurídico é um tema muito importante. Para as pessoas que conhecem um pouco da complexidade destes bairros que estão localizados, sobretudo nas áreas centrais, por uma parte, uma complicação significativa está no fato de que a propriedade dos terrenos pertenciam a diferentes entidades do governo nacional. Por uma parte, haviam terrenos que eram
de ferrovias argentinas e, por outra parte, havia terrenos nacionais, diferentes polígonos com diferentes situações. E, por outra parte, no momento em que se iniciou a pensar em diferentes intervenções nos bairros, o governo autônomo de Buenos Aires precisava receber a transferência desses terrenos para, claro, né, poder trabalhar e intervir sobre eles. Isto fazia, né, aqui, isso havia diferentes polígonos, o bairro 31 Vice, eles tinham que ser homologados e estar englobados dentro de um mesmo âmbito, de um marco, para poder ser desenvolvido. Chegou a formulação da lei por parte da cidade de Buenos Aires para poder criar uma entidade autônoma para poder dialogar e tratar destes diferentes terrenos, famílias, para fazer a transferência do domínio dessas terras, né? Eu acho que este é um tema importante, um tema central. Como garantir a posse de terra em um bairro de alta densidade, onde a distribuição desta terra pertence a pessoas diferentes, né? Então, referente a isso, tudo o que foi abrangência da lei, a implementação da lei, permitiu com que realizássemos um sistema sistemático de seguir em frente com obras, mas também desenvolvendo uma estratégia de garantir a posse de terra, referente aos vizinhos que estão localizados, né, em diferentes lugares e com diferentes lugares de posse. Alguns vizinhos tramitaram a solicitação, né, de regularização das propriedades, seja ela horizontal ou em terrenos, vizinhos que estão em condição de inquilinos, que estão dentro de outros, digamos, alugando a outros proprietários, ainda em informalidade. Então, pouco a pouco, este projeto tenta não somente melhorar os aspectos físicos, mas ele adentra também na regularização de domínio de todos estes bens. Então, referente a isso, foi absolutamente importante formular uma lei, que eu não vou detalhar, tá bom? Vocês podem aí conferir no curso, mas foi uma lei que foi, digamos, sofrendo diferentes processos ao longo da história. No início, foi uma lei desenvolvida e pensada para integrar a todos os terrenos. E depois, a partir da criação de uma mesa de acordo, tanto dos atores internacionais como comunitários que intervinham, tentar regulamentar essa relação entre as diferentes partes, né? Eu gostaria de esclarecer algo para as pessoas que ainda não visitaram a cidade de Buenos Aires ou não a conhecem. Eu quero dizer que este bairro está no centro da cidade. Está a 5 minutinhos da Casa Rosada. É importante destacar, são terrenos de grandes valores. Eu acho que são um dos terrenos de maiores valores da cidade. Terrenos onde uma porcentagem importante dos moradores se tratam de imigrantes dos nossos países que fazem divisa. Isso implica uma política muito forte e é muito generosa por parte da cidade e do país também. Integrar a pessoas que estão residindo na cidade de Buenos Aires, mas que naquele momento não era muito claro ou não havia uma discussão referente a até onde podem ser atribuídos direitos de propriedade. Então, explicar o porquê da lei e por que dar uma sistematização no processo para que ele possa se manter e que não surjam situações de litígios, julgamentos, a partir de outorgamentos de direitos sobre a propriedade. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernando, diz o Juan. Passamos a palavra para Liliana Parra, desculpe. A Liliana agradece e ela diz que me chama atenção o assunto da integração econômica, ao mesmo tempo que são desenvolvidas soluções de moradia. Vocês podem compartilhar conosco um pouco sobre a estratégia de integração econômica e empreendedorismo? Muito obrigada, diz a Liliana. O Mariano agradece e segue dizendo: a sua pergunta nos dá a possibilidade de abrir todo um capítulo do trabalho que estamos desenvolvendo no bairro. Nós temos um escritório, particularmente, que é o Centro de Desenvolvimento de Empreendimento e de Trabalho, o qual tem a particularidade de ter sido um espaço que foi recuperado, onde havia narcotráfico, terrenos ilícitos, houve intervenção da polícia. Toda esta gangue foi desmontada e existe um escritório onde os vizinhos podem participar e abordar diferentes temas.
Trabalhamos com a população que quer empreender, onde eu abordo uma ideia ou algo já desenvolvido, e nós, com uma equipe de especialistas interdisciplinares, tentamos gerar maior impacto, analisar as possibilidades, trabalhamos com os comerciantes do bairro, fazemos uma avaliação permanente para compreender que tipo de itens existem, como se trabalham, e ajudá-los, né, nesta possibilidade de fomentar o que já está existente. E claro, sem dúvida, trabalhamos também com a articulação, o que nós dizemos a articulação do público-privado, onde o setor privado e comercial ele nos convida a conhecer o bairro, nos leva a conhecer o bairro, para que vejam, assim como dissemos antes, eliminar alguns preconceitos e compreender que tudo se trata de uma possibilidade, partindo do aspecto de negócios para essas pessoas que estão aí. Existem várias pessoas com as quais eles podem trabalhar, e o desafio proposto é que venham, que se instalem e que aproveitem o potencial que o bairro Mujica tem, sempre tentando beneficiar os vizinhos de forma clara, brindando novas possibilidades de trabalho a eles. Parte do trabalho do maior trabalho é eliminar o prejuízo, de dentro para fora e de fora para dentro do bairro, né. Então nós gostamos de dizer sempre que trabalhamos como se fôssemos uma ponte, onde aproximamos algumas partes, e esta é uma boa parte do trabalho diário que desenvolvemos. E novamente aos empreendedores do bairro, existe muito potencial neles e grande capacidade de trabalho neles. Já estamos trabalhando há algum tempo para desenvolver uma plataforma virtual onde são vendidos e promocionados produtos que muitos dos empreendedores do bairro fazem. Assim que neste lugar, nós estamos colocando à disposição novas ferramentas para que eles possam incorporar e possam melhorar, né, sua renda e lucro. Então, sempre está o conceito por trás de tudo isso, que é nivelar as oportunidades. Para nós, isso é muito importante. Muito obrigada, Mariano, diz o Juan. Passemos agora a palavra para Cathy Lenz. Cathy, a Cathy agradece e diz boa tarde a todos. E diz: eu tenho uma pergunta para a Sofia ou para os outros painelistas. Vocês podem nos contar um pouco sobre o processo de, do que se trata envolver os vizinhos no processo de formar a visão para o bairro e a tomada de decisões dos vizinhos, né, envolvimento deles em tudo isso? Claro que sim, diz a Sofia. Para nós, o papel dos vizinhos foi muito importante em todo o processo de urbanização. E claro, neste papel dos vizinhos, isso foi evoluindo pouco a pouco. No início, quando começamos a trabalhar no bairro, o bairro era muito mais fechado, né, em comparação a agora. Tínhamos que validar cada coisa que fazíamos, fazíamos muitas instâncias participativas com os vizinhos para contar um pouco da ideia que tínhamos, intercambiávamos opiniões. Queríamos saber o que que os vizinhos queriam também, porque nós achávamos que tinha que melhorar este espaço público, mas para eles esse espaço público não era interessante. Eles se interessavam em outra coisa, ou se eles se interessavam neste espaço público, qual seria o interesse dos vizinhos, o uso que queriam dar a este espaço. E no início, de verdade, foi muito difícil. Trata-se de uma comunidade, assim como disse o Fernando, se trata de um dos bairros mais emblemáticos da cidade de Buenos Aires, onde, obviamente, ao longo dos anos, diferentes partidos políticos foram prometendo muitas questões, então, obviamente, né, existia muita desconfiança nos moradores sobre: "Ah, mas por que que agora isso vai ser verdade?". Então tivemos que trabalhar muito nisso, mas pouco a pouco eles foram percebendo que as obras eram reais, foram conferindo que as coisas aconteciam e este vínculo, esse engajamento foi se fortalecendo cada vez mais. E obviamente, hoje em dia, seguimos validando, fazendo reuniões com os vizinhos. Eu acho que isso é chave para a sustentabilidade do projeto. Caso contrário, isso é impossível, né, de que esse projeto dure ao longo do tempo. Eu acho que foi um lindo processo entender como a comunidade foi se adaptando para fazer um bairro cada vez mais aberto e se integrando pouco a pouco ao resto da cidade. Claro que ainda existe muito caminho por percorrer, mas nós já tivemos muitos avanços nesse sentido. E uma coisa a ser destacada também é que o bairro, ele possui um sistema político diferente ao resto da cidade. Cada quarteirão tem a sua própria referência, e os quarteirões conformam setores, e cada setor tem seu referente. Assim que esse aparelho político foi chave trabalhar com eles e trabalhar com as organizações sociais também, as quais
trabalham hoje conosco nesta comunidade. Muito obrigada, Sofia, diz o Juan. Passamos a palavra para o senhor Álvaro Salgado. Muito obrigada, diz o senhor Álvaro e segue dizendo: eu tenho uma pergunta referente ao processo e a dinâmica de reassentamento, ou seja, a pré e pós-mudança. É interessante conhecer, saber como foi esse processo, qual a dinâmica que vocês realizaram para isso, o pré e pós-processo desse reassentamento. Muito obrigada, Álvaro, pela sua pergunta, diz o Mariano. Sem dúvida, é um dos aspectos centrais dentro deste processo. A primeira resposta, ou a primeira coisa, é que foi um processo longo, né? No ano de 2016, começamos com um projeto socioambiental para ver como estavam compostas as famílias que moravam, né, nos quarteirões que estavam destinados a ressentamento, quais tipos de construções, a formação da família, os quarteirões, como foram construídos todos esses espaços para posteriormente chegar a um censo para compreender a quantidade de população com a qual teríamos que trabalhar e como teriam que ser as novas moradias e compreender o destino para onde iriam essas pessoas e famílias. Foi um processo longo. Envolveu uma equipe grande e disciplinar, onde estavam engenheiros, arquitetos, trabalhadores sociais, psicólogos envolvidos nesse trabalho. Foi um trabalho grande. E os desafios, né? Assim como disse a Sofia, a desconfiança, muitas vezes dos vizinhos dos bairros. Uma desconfiança com fundamento, né? Porque o bairro já estava desde 1930, onde tentaram eh, re- eh, localizar novamente o bairro de forma obrigatória, muitos projetos que nunca foram cumpridos, um componente histórico muito carregado que fazia com que fosse difícil, né? Aí você conseguir fazer com que a população acreditasse em nós. Mas trabalhamos muito, conhecemos como os quarteirões e as famílias estavam conformadas e posteriormente começamos com os processos da mudança e pós-mudança. Quando tudo isso já estava organizado, iniciamos com o projeto de trabalho para a mudança, onde as primeiras mudanças aconteceram em julho do ano de 2019. Um processo que começou a um ritmo lento, mas pouco a pouco foi caminhando. Depois surgiu a pandemia, como todos nós sabemos, isso nos deteve nos primeiros meses, mas também nos deu uma oportunidade, porque os vizinhos compreenderam desta forma que se mudar para uma moradia que iria melhorar a sua qualidade de vida era uma grande oportunidade durante a Covid. Por isso, o processo de mudanças teve uma aceleração muito grande durante todo o ano de 2020. E no final do ano de 2020, uma grande parte da população, aproximadamente 70% da população, já tinha se mudado. E o processo de pós-mudança, que hoje é a nossa abrangência mais forte, que tem a ver com a mudança de cultura, ou seja, passar, né, todos tinham vizinhos, eh, morar em um prédio, né, é diferente para essas pessoas, eles não tinham vizinho em cima, nem embaixo, mas passar de morar debaixo de uma rodovia para uma moradia nova em um prédio, todos nós sabemos que moramos em prédio, devemos compartilhar espaços, existem normas de convivência, devemos nos encarregar da manutenção. Então, todo este trabalho, né, de, né, mudar, né, a cultura é um trabalho difícil, é um trabalho diário. Não é fácil, né? Passar de morar embaixo de uma rodovia para passar para um prédio, né? Então, é todo um trabalho que realizamos para fazer com que os vizinhos se apropriem deste espaço e se apropriem também e assumam esses desafios. É uma mudança cultural. E estamos trabalhando nisso. Fazemos um monitoramento das mais de 1.100 moradias. Estamos trabalhando com cada um dos prédios para poder conformar os consórcios e para transformar, né, e ajudar na manutenção e acompanhar os vizinhos nessa nova mudança de vida. E apesar de que estão a poucos quarteirões, alguns vizinhos, né, se mudaram 4 ou 5 quarteirões. Não parece ser uma boa distância, mas após estar morando muito tempo em um só lugar, é um trabalho, né, para que eles possam compreender todo esse processo, né, de deslocamento e nova moradia. Juliana, a palavra é toda sua. Agradece o Juan. A Juliana diz que tem uma pergunta sobre se vocês tiveram problemas ambientais no projeto
ou na implementação dele? E se vocês tiveram, né, desafios com essa parte ambiental, como vocês enfrentaram? A Sofia disse que o ambiental foi um papel importante durante todo este processo. Os estudos ambientais foram realizados, tivemos que cumprir com muitos dos requerimentos da Agência de Proteção Ambiental do governo das cidades, onde também foram feitos estudos solo, estudos sobre o impacto ambiental, estudos sobre os resíduos. E, obviamente, em cada uma das obras que são realizadas, são feitas novos estudos, né, sobre o terreno onde a obra foi realizada. E dentro disso, temos um programa de reciclagem, o qual trabalhamos com as cooperativas do bairro, para poder promover e fomentar tudo o que é reciclagem. Hoje é um dos primeiros bairros que recicla em três origens. E são as próprias cooperativas também as que fazem a difusão, juntamente com as famílias. Esse material é reciclado, é levado para uma fábrica e esse material é trabalhado, ajudando a fomentar a integração econômica do bairro, porque a cooperativa está composta por pessoas do bairro. Assim que, por um lado, está a parte da reciclagem e a outra parte, o estudo de impacto do solo, impacto ambiental do bairro. Temos todo esse processo. Muito obrigada, Dizane. E segue dizendo: tenho uma pergunta para todos vocês, os painelistas. Eu compreendo que o setor privado, ele atua um papel na implementação e também a sustentabilidade dos investimentos no bairro Mujica e na transformação. Com quais papéis específicos a participação do setor privado esteve integrada? É uma pergunta para qualquer um dos painelistas. Fiquem à vontade quem queira responder. O Ignácio diz que, bom, seguindo a resposta do Mariano, e parte do que temos conversado, tanto a Sofia quanto o Fernando, quando nós pensamos neste projeto, pensamos de forma holística, abrangente. Pensamos envolvendo os vizinhos, o setor privado e envolvendo também todo tipo de organismos. Governo nacional. Quando trabalhávamos com o governo nacional, houve um momento que os dois governos tinham o mesmo papel político. E seguimos hoje em dia trabalhando, né, com o setor político. Sempre em todas as conversas, processos de participação envolvendo o setor privado com o setor público, nós trabalhamos com muito diálogo, buscando um consenso e o melhor para os vizinhos e para esse projeto de integração. E pensamos em cada um dos eixos, pensamos no desenvolvimento econômico das pessoas, mas também em mobilidade, saúde, educação. E além disso, dentro de todo este processo, surgiu a pandemia, né? Onde todo este desenvolvimento de trabalho, ele se viu detido em cada um dos seus eixos e nos gerou desafios, novos desafios. E com certeza isso nos permitiu ter outro tipo de vínculo com o bairro. Voltando à pergunta do setor privado em si, nós trabalhamos no bairro, dando capacitação, cursos e tentando gerar a inserção dos vizinhos do bairro. Transformar tudo isso em oportunidades de trabalho e cada uma das obras que nós licitávamos, exigíamos às empresas que vinham desenvolver o trabalho que contratassem as pessoas do bairro. Sempre havia uma vaga desta quantidade de pessoas que trabalhavam no projeto. A empreiteira tinha que completar com moradores do bairro, mas também trabalhávamos com pessoas do comércio, empreendedores, tentando dar maiores e melhores ferramentas para que pudessem concorrer fora do bairro. Tivemos experiências que foram muito pontuais e abrangentes, mas que são bem conhecidas. E tem estado na mídia como a instalação do McDonald's, o Banco Santander também, as quais foram as primeiras experiências prévia à pandemia de aproximação e desenvolvimento, bem marcado com o setor privado, apostando nesse projeto e monitorando. Além disso, existem outros projetos, eu não vou abordar cada um deles, mas esses foram os projetos que mais marcaram, digamos assim, o caminho, né, que deveríamos percorrer. Eu acho que um pouco foi por aí, trabalhamos tanto com os vizinhos e com o setor privado. E os próprios comércios e empreendedores
ajudamos a que pudessem sair e mostrar os seus produtos. Um dos projetos que nos dá muito orgulho, assim como há pouco mencionou a Sofia, da ATR e todo o tema de reciclagem, dessa possibilidade de separar desde a origem do material reciclado, é muito bom. Através das redes, e desenvolve um conjunto de empreendedores locais que podem ter uma saída e visibilidade em direção ao resto da cidade. Isso potencializou muitos outros investimentos e gerar renda a muitos dos moradores do bairro. Esta é uma das tantas experiências que nos mostrou um resultado nessa busca de integração econômica comercial com o resto do bairro. O Fernando segue dizendo: eu acho que sua pergunta é uma pergunta daqui para o futuro, né? Quais são os desafios que o bairro irá enfrentar, né, no desenvolvimento e sua integração com o resto da cidade? E desculpe a insistência, mas para as pessoas que não conhecem o bairro 31, se trata de um bairro de alta densidade, um bairro que foi construído sobre terrenos muito valiosos, um bairro informal, entre aspas, ou autoconstruído. Por isso, se trata de um bairro que vocês que vejam o curso, né, vocês vão ver que é um bairro diferente do resto da cidade. E neste sentido, podemos melhorar a integração física, mas o intuito da sua pergunta é saber o que acontece em um setor onde começam a aparecer redes de marca, né? Há pouco mencionaram o McDonald's, por exemplo. Ok, McDonald's ou outras redes. Eu acho que o governo da cidade tomou uma decisão muito interessante para este tipo de projetos. Vocês sabem que estes projetos, muitas vezes, o seu problema será central é segregação referente ao resto da cidade. De fato, o bairro 31 é um bairro segregado e todos os seus esforços têm o intuito de integrá-lo. Mas a segregação, muitas vezes, esta palavra segregação em urbanismo chamamos de gentrificação. É um bairro que trabalha de forma diferente, referente ao ambiente em que está. É algo muito positivo, com respeito aqui, protege o bairro, nos dá uma certa contenção. Mas eu entendo que, como disse o Mariano, existe um processo de mudança cultural. Quem vivia debaixo da ponte começou a morar em um prédio e paga uma parcela. E existe uma mudança importante, uma mudança emblemática. Eu acho que para a Argentina, não é o primeiro, mas é o único, tá? Mas é um bairro muito importante, com muitos moradores, que começa a mudar. Então, por um lado, existe uma lei que foi lançada há pouco, uma lei de promoção de investimentos comerciais no bairro. Trata-se de uma lei que tem muitas controvérsias, né? E eu gosto de dizer isso para levar em consideração a complexidade destes projetos, devido a que é uma lei que estimula a investidores privados que queiram desenvolver projetos e como disse o Ignácio, pegando as pessoas do bairro, usando as pessoas do bairro, mas cria uma situação de inequidade referente ao morador do bairro. Ou seja, um investidor pode vir, investir, e se mora no bairro, ele se beneficiará. Mas isso pode gerar conflitos e tensões. Isso é importante levar em consideração, né? Estamos falando aqui entre especialistas e nos entendemos, né, como especialistas. E sabemos que, se bem esta integração e estes âmbitos jurídicos, eles dão lugar a outros processos que muitas vezes podem, né, sair das nossas mãos e complicar-se. Mas, por outra parte, levar em consideração o fato de que existem muitos profissionais que estão se formando e que isso começa a mudar um pouco o perfil do bairro. Começa a surgir pessoas que podem liderar, que podem eh, gerenciar empreendedorismos, empresas dentro do bairro. Mas isso é importante. Importante que seja monitorado com todos esses esforços de empreendedorismo. Então, eu vejo que, por uma parte, está todo o esforço para promover o capital social do bairro através do empreendedorismo, e, por outra parte, está a abertura, em longo prazo, para investimentos, para que justamente empresas de redes, grandes redes que não são do bairro, né, que não são dos vizinhos do bairro, possam se instalar aqui. Mas devemos ter muito cuidado para que não haja um gap que gere um conflito. Isso era um pouco o que eu queria complementar em termos, né, sobre quais são os desafios. Eu acho que os desafios estão na integração não somente da obra física, mas a questão da empregabilidade e o desenvolvimento econômico também. Muito obrigada, Fernando, diz o Juan. Temos perguntas do Santiago Ezequiel Arias.
Santiago, seja bem-vindo. Bom dia para todos e todas. Santiago segue dizendo que quer aproveitar esta conversa para perguntar coisas que às vezes não podemos perguntar. Particularmente me interessou, eu acho que é uma exceção, talvez, né, do caso que estamos trabalhando aqui, o tema de sobre como foi montada a governança, particularmente nesse projeto, e como foi o início de uma unidade de gestão específica para atender os problemas de um bairro tão grande, né? Estamos falando de um bairro de quase 40.000 pessoas. E me interessava também, e gostaria que vocês contassem como vocês armaram essa governança, ou a quantidade de pessoas, como é a presença dessa sede no bairro, e nos dê alguma chave de sucesso desse modelo de governança. E alguns desafios, coisas que ainda não estão, coisas que foram difíceis para montar. Contem pra gente um pouquinho sobre as dificuldades que vocês enfrentaram pouco a pouco durante a gestão. O Ignacio segue dizendo: "Olha, eu vou responder, mas se eu falar alguma coisa errada, me corrijam". Na realidade, o desafio, desde o início, era bastante exigente. E é por isso que começou-se a trabalhar previamente com o governo da cidade em 2006. E onde fomos trabalhando em diferentes eixos. Um dos eixos que nos vinculou com o Banco Mundial foi a de educar sócios estratégicos, tanto no financiamento, assim como monitoramento, assim como disse a Sofia, né, com especialistas, para poder aplicar tudo isso no território. Essas parcerias foram importantes, mas como sabíamos que este processo iria necessitar de uma visão holística, abrangente de todos os desafios que o bairro tinha, foi criada uma unidade particular. E neste caso foi a Secretaria de Integração Social e Urbana. Hoje em dia se trata de uma unidade de projetos especiais no bairro Mujica. Mas isso após vários anos, né, passou por profundas transformações no bairro. Mas o que eu quero dizer com isso é que foi sendo criado pouco a pouco toda uma estrutura que possa dar resposta às necessidades do projeto. E hoje em dia a estrutura ela já conta com esta unidade, mas com um trabalho muito profundo sobre o que significa infraestrutura, assim como obras de arquitetura. Toda a parte de infraestrutura nós abordamos nos primeiros anos. Foram feitos mais de 10.000 metros quadrados, desculpe, 18.000 metros lineares de infraestrutura estão enterradas no bairro. E hoje temos o desafio para o futuro. Como projeto, o desafio é conectar toda a infraestrutura de esgoto em cada um dos domicílios, ou da conexão das câmeras através de um sistema de baixa tensão em cada um dos lares. Então, vimos como pouco a pouco esse projeto foi avançando. Uma área específica de melhora de moradias. Nós trabalhamos neste projeto criando novas moradias para toda a população que está reassentada, mas apostamos muito também na melhoria do habitat já existente. E para isso fomos trabalhando em diferentes programas que também tiveram uma evolução lógica do aprendizado, dos desafios que foram surgindo, mas basicamente transformando as moradias já existentes e as melhorando através da melhoria integral, através de um programa de autoconstrução, através da melhoria da moradia no que se refere ao estrutural, impermeabilização, colunas, pilares. Bom, se vamos abordar esse tema, né, isso será abordado no curso. Outro setor do desenvolvimento econômico, com tudo o que foi comentado pelas anteriores intervenções, esse desafio de integrar ao bairro com as cidades, do ponto de vista econômico e comercial, atraindo ao setor privado para que se assente no bairro e gere valor e postos de trabalho. E claramente, um que estava abrangendo toda a questão comunitária, todo o tema que tinha que ver com o social, monitoramento, onde viu-se muito nutrido o bairro a partir da participação. Esta lei que o Fernando já comentou para os senhores e senhoras surgiu através de um processo de participação e se transformou em uma lei.
Mas hoje segue. Trata-se de uma lei que está viva, uma lei que cria organismos. Trata-se de um centro de gestão participativa com os diferentes stakeholders, uma participação muito forte do bairro, onde são gerados os consensos, que posteriormente vão trazer à tona os trabalhos que serão realizados no futuro. Voltando à pergunta do Santiago, para responder, o que buscamos é que exista uma unidade que possa dar resposta às necessidades que o bairro tinha. Uma resposta total e dar resposta às exigências de organismos como o Banco Mundial e o BID. Isto significa uma unidade que tenha o seu setor administrativo aceito para poder dar resposta a todos estes processos de licitação, a todos os processos de financiamento. Tivemos uma equipe especialista de gestão ambiental que dá resposta aos requerimentos do banco referente a este tema, uma equipe especialista social os quais dão resposta a todo este processo e se encarregam deste processo de comunicação com o bairro e de trabalho comunitário para que possa ser feito um reassentamento. E a visão da magnitude, né, deste reassentamento. Criou-se uma unidade ad hoc, dentro de uma política pública de forma mais abrangente. Assim como foi comentado pela primeira intervenção, isso foi uma visão do governo da cidade. Mas hoje em dia, isto está dentro de um leque de políticas públicas muito maior, o qual está sendo liderado pelo Ministério de Desenvolvimento Humano e Moradia e é executado não somente no bairro, mas também em outros bairros da cidade. O Mariano diz que gostaria de complementar um pouco o que disse o Ignácio. Além de tudo o que foi comentado, existe um componente muito mais suave, que tem a ver com o desafio e emblemático de trabalhar em um projeto como este. A pandemia e a Covid nos colocou em uma situação onde tivemos que nos retransformar, né, em uma velocidade jamais pensada. O que era o arquiteto que estava aí no centro de testes, acompanhando os vizinhos, buscando casos de forma ativa, tivemos que fazer, né, tivemos que transformar isso de forma drástica e transformar tudo isso em uma situação de emergência. Ninguém acreditaria que isso surgiria, essa transformação ocorreu durante um mês. E foi muito bem sucedida para a política de contenção da Covid dentro do bairro Mujica. E foi uma grande providência tomada com o compromisso de todo o pessoal envolvido. O que convoca, né, esse projeto, o envolvimento, além de toda a estrutura profissional, existe um componente pessoal de cada um dos trabalhadores, um compromisso dessas pessoas que fizeram com que isso fosse possível. Muito obrigada, Disane. Ainda temos alguns minutos para finalizar. Temos tempo para outra perguntinha a mais, Disane. Juliana? A Juliana diz que para encerrar a sessão, eu acho que seria legal que vocês compartilhassem conosco quais foram as lições aprendidas, as mais importantes ou a mais importante de todo esse processo. Muito obrigada, diz a Juliana. E começa o Ignácio dizendo que, na minha opinião, a lição aprendida é que não é possível encarar um processo de urbanização olhando somente para uma questão. Não se pode. Não podemos avançar no processo de transformação de urbanização se nós somente pensamos na infraestrutura. Devemos pensar não somente na infraestrutura, devemos pensar no social, assim como na saúde, educação. Para que seja bem-sucedido, eu acho que devemos abordar de forma abrangente todo esse processo de urbanização. Assim como diz, né, o Nacho, diz a Sofia, eu acho que uma das lições aprendidas é que a comunidade, os vizinhos, sejam o eixo da transformação, eles sejam atores-chave em todo este processo. Para que este processo possa ser sustentável, né, ao longo do tempo. Eu acho que é muito importante compreender as outras experiências de outros países, lugares, bairros, para não cometer os mesmos erros, né? E possamos copiar o modelo bem-sucedido de cada uma dessas partes. Eu acho que o outro aspecto chave foi, né, armar a equipe, tanto a nossa quanto o governo.
assim como a equipe de toda a integração do governo e estes stakeholders externos, como o Banco Mundial, que nos acompanhou durante todo este processo. Foi chave. Obrigada. O Mariano segue dizendo que, sem dúvidas, o aprendizado permanente se trata de um dos legados que levamos conosco. Chegamos com uma ideia, implementamos no território e descobrimos que a nossa ideia poderia ter sido desenvolvida de outra forma, ou seja, ter esse jogo de cintura para voltar a implementar, corrigir os erros, essa situação de aprendizado permanente e saber que temos muito que aprender da comunidade, dos vizinhos e da história para poder seguir em frente com todo este processo integral. O Fernando diz que eu acho que lições são muitas, né? Eu acho que é mais importante propor um modelo de reurbanização a nível metropolitano, devido à escala do bairro. E isso aporta muito ao país, e eu acredito que a América Latina também, no que se refere a compreender de que todo o processo deve ser flexível. Tem essa flexibilidade da qual abordamos tanto, né? Com acordos, colaborações a nível nação, cidade, internacional com estes organismos. Jamais este tipo de projetos poderia ser desenvolvido com a escalabilidade que queremos. Sobre este avanço e flexibilidade, né, de parte dos vizinhos e organização na companhia do processo e alcançar, né, uma mesma abrangência, uma mesma ideia. A Juliana segue dizendo que são lições muito importantes para o resto dos países, para a América Latina e para todos os processos que estão sendo desenvolvidos referente à melhoria de bairros. E realmente queremos agradecer o tempo dedicado. Convidamos a todos e todas que estão participando conosco a que façam um tour, confiram, é muito completo. E realmente vamos aos detalhes dos temas que brevemente foram abordados durante essa sessão de hoje. Convidamos a todos que confiram, entrem na página, façam um curso e agradecer a Mariano, Sofia, Fernando e Ignácio pelo tempo dedicado. E a Anne também, muito obrigada. A Anne agradece. Muito obrigada. É uma grande oportunidade para nós, diz o Mariano. O Juan Pablo agradece. E a Sofia agradece também. Diz que estamos aqui à disposição. Se vocês quiserem enviar alguma pergunta ou dúvida, fiquem à vontade. Nos enviem e ficaremos aqui, atentos para poder responder as suas perguntas. O Ignácio quer agradecer o espaço. É sempre muito bom escutar, conhecer a visão das pessoas que participam deste curso. Desta forma, os canais de comunicação ficam abertos para qualquer consulta, dúvidas, perguntas, esclarecimentos que vocês tiverem. E até a próxima. Eu espero poder estar com vocês novamente, repetindo esta possibilidade de conhecimento. O Fernando agradece o convite e parabéns pelo curso, diz ele. Esse curso está fantástico, diz o Fernando. Obrigada novamente pela sua participação. Não esqueçam que o tour virtual do Padre Morrica com 14 eleições interativas é grátis e está disponível no link que nós enviamos no chat. Feliz tarde a todos e todas e muito obrigada.
Hasta luego, muchas gracias. Ah, ya se fue también. Hola Juan.